Hoje eu trouxe uma pessoa direto da Itália para conversar com a gente, tá? Ela vai conversar sobre como está sendo na Itália esse retorno, né? Como que a gente pode, o que a gente pode esperar, né, para os próximos dias aí do que a gente vem vivendo no nosso país, na nossa cidade. Oi, Jaque! Oi, Pati. Boa tarde para você. Aqui já é boa noite. É verdade. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Eu estou ajustando o áudio aqui, que foi só ficar duas câmeras que o áudio ficou um pouco baixo. Mas acho que É, agora tá bom. costuma ser assim, a gente no começo vai ter É. uns piques aqui. Ah, mas que Que foto bom. linda desses meninos aí atrás, hein? Viu que bonitinhos? Né? Lindo. Tudo bacana hoje para começar essa live. É, pois é. Um cenário especial. Exatamente, até porque a gente não vive sem os filhos, né, Jaque? Não, de forma alguma. São as nossas razões de viver. Exatamente. Bom, a Jaque, ela é uma brasileira, né? Para quem não sabe, ela é prima do meu marido, é casada com o primo do meu marido, né, com o Fernando. E eles estão na Itália já tem mais ou menos uns 4 anos, né, Jaque? Isso, E, 4 anos. e atualmente vocês moram em Grosseto, né? Exato. Um Grosseto, uma cidade da Toscana, fica na região da Toscana. É uma cidade geograficamente muito bem localizada aqui. A gente está muito perto de Roma, de Siena, principalmente, Pisa, Florença. Então, assim, as principais cidades onde as pessoas vêm normalmente para fazer o turismo, né? E a gente está aqui bem perto. Estamos Olha que esperando vocês, hein? A visita de vocês. é verdade, a É gente verdade. Pois é. quem sabe no futuro próximo a gente não consiga ir, né? Isso. Deixa passar essa tempestade toda aí e vocês precisam se programar, Com né? certeza. Se Deus quiser, tudo vai voltar ao normal. E pensando nisso, né, já que eu acho bacana falar para o pessoal também que você é uma jornalista, né? É uma pessoa que está atuante aí na Itália também voltada para a cidadania, né, italiana. E eu queria Isso. que você comentasse um pouquinho sobre como que vocês chegaram até aí, né? Eu acho que esse é um ponto inicial bacana. Tá. Bom, foi um planejamento de 2 anos. 2 anos, nós morando em Ribeirão Preto, vínhamos já amadurecendo essa ideia. Desde que a Luísa nasceu, nós reunimos os documentos para fazer o reconhecimento da cidadania italiana via Consulado de São Paulo. Uhum. E passado o tempo, o consulado não nos chamava para apresentar os documentos originais, né, para fazer o reconhecimento. Então, assim, depois de 13 anos, nós resolvemos não mais acreditar no consulado de São Paulo, porque demorou muito tempo, enfim, não tínhamos mais expectativas. E aí nós começamos a planejar durante 2 anos antes da nossa vinda e procurar uma pessoa que pudesse me auxiliar na assessoria aqui, na cidadania aqui. E fui em busca disso através de outras pessoas que já tinham feito a cidadania e fizemos esse planejamento para que eu viesse fazer o meu reconhecimento. A princípio eu vim sozinha, né? Sem marido, sem filha, para cá. Fiquei aqui um mês sozinha para fazer a cidadania. Foi um desafio muito intenso. Quando eu retornei ao Brasil, já foi para arrumar as nossas malas, definitivamente. Então, Uhum. assim, eu voltei em setembro do ano, e em março nós retornamos com a família toda do ano seguinte, já de mudança mesmo. Então, não é
um processo rápido, né? Assim, eu falo, uma mudança para um outro país não é assim a toque de caixa, não leva apenas meses para você se planejar. Isso eu falo para todo mundo que é um projeto de vida. A cidadania italiana também é um projeto de vida, porque é um investimento que você faz para a sua vida. Não é simples, não é rápido. Então, assim, tudo é moroso, tudo demora no Brasil para você tirar certidões nos cartórios, você depois mandar traduzir, apostilar. Então, são várias etapas e que tudo demora. Então, eu falo que é um projeto de vida que as pessoas têm que ir fazendo ao longo do tempo e se planejar para vir fazer o reconhecimento. Quando aquelas têm a intenção de mudar mesmo do Brasil, aí é mais um peso que a pessoa tem que colocar para fazer o planejamento dela, né? E assim foi a nossa vida. Nós viemos para cá com marido, filho e cachorro, né? Que também o cachorro foi uma outra novela, porque tem que fazer uma papelada imensa e viemos, no fim, nós acabamos vindo para a mesma cidade onde eu tinha feito a minha cidadania, que foi lá no sul da Itália, e depois lá nós mudamos para Toscana. Então aqui a gente se sente mais assim, mais perto das cidades onde a gente gosta, das grandes cidades, a gente tem mais fácil, logisticamente falando, a gente aprecia muito mais estar aqui. O sul é uma beleza, assim, irreparável, linda de morrer, não desmereço em nenhum ponto, só que lá já era uma cidadezinha muito pequenininha, então não oferecia muito do que a gente estava demandando. Então aqui estamos... Quantos habitantes tem Grosseto? Aqui temos 85 mil habitantes, tá? Grosseto. É uma região que fica na Toscana, é uma cidade que fica na região da Toscana, para que as pessoas possam se situar um pouquinho. Aqui, Grosseto é uma das capitais da região, tá? Então, assim, na província, é o que chama-se de província. Então, aqui é uma capital província. Aqui na nossa região toscana, são compostas por 10 províncias. Então, dessas 10 províncias, uma é Grosseto, tá? E aí também nós temos Pisa, que faz parte da Toscana, Florença, Lucca, Massa Marítima, Livorno. Então, são 10 províncias que fazem parte, que compõem toda a região toscana, tá? E a cidade de Grosseto é uma dessas, e temos aqui 85 mil habitantes, uma cidade que nos oferece muito bem, tem shoppings, tem redes de fast food super conhecidas no mundo inteiro, não vou falar nomes para não ficar fazendo propaganda, e assim, uma cidade que é uma cidade que tem muitos parques, muita área verde, combinado à praia, temos montanha, temos áreas assim, de campanha infinita, que aqui é uma região muito rica na parte de campanha, né? Que é a agricultura, assim, tá bem mesclado. E a praia, né? A gente anda aqui um pouquinho, a gente está na praia, que é Marina de Grosseto, que é a praia da cidade. Que legal. Me fala uma coisa, já que assim, vocês fizeram todo esse planejamento, né? Não foi uma coisa que a toque de caixa, foi bem planejado, bem pensado. E de repente acontece tudo isso que a gente está vivendo no mundo. E pelo que a gente soube, a Itália foi um dos países mais afetados pelo Covid no mundo, né? Uhum. Foi para vocês receberem isso, essas notícias, verem tudo que vocês viram, não sei exatamente o que vocês viram, que dissesse um pouco para a gente sobre Covid na Itália. Como foi todo esse processo? Tá. No início, quando estourou aí a questão do Covid, né, o coronavírus a princípio, eu mesma subestimei, tá? Confesso, isso eu falo para todo mundo, não tenho vergonha.
E então todos nós não acreditávamos que fosse chegar numa proporção que chegou, que fosse ter um número de mortes que aconteceu. Então nós não acreditávamos nisso. Achávamos que fosse uma coisa assim muito distante da gente, né? Acompanhando as notícias, lendo muito, que eu gosto muito de ler as notícias, tal, aí a gente foi encarando a realidade de perto, porque foi tomando uma proporção irreparável. E nos impactou muito, claro, porque isso, até no nosso trabalho aqui, logo a gente já foi sentindo o fechamento das coisas, limitações e de entrada e saída. Então, assim, logo, né, as companhias aéreas também já foram se interrompendo os voos. Então, isso começou a ficar muito sério, muito sério. Nós, na época, que foi bem assim, final de fevereiro, começo de março, nós estávamos com clientes aqui e alguns clientes tiveram muita dificuldade de ir embora para o Brasil, até mesmo para pegar o trem para ir a Roma e pegar o avião para ir embora para o Brasil. Então tivemos dificuldades dessas pessoas se locomoverem e todo mundo muito assustado, porque nunca ninguém passou por isso aqui na nossa geração, nunca presenciamos um negócio desse, né? E então era um desafio imenso para todo mundo. Ninguém sabia como que era exatamente o contágio disso. Ninguém tinha ideia, né? Quando veio pela OMS que realmente era uma pandemia, né? Então aí isso daí foi assim um balde de água fria, né? Graças a Deus, na época em março a gente conseguiu fazer com que os nossos clientes fossem embora mesmo. A gente pediu isso porque eles também estavam vendo a situação se agravando e aí as pessoas querem o conforto da família, obviamente, né? E aí, assim, como as coisas aqui não iam acabar assim, correndo com o processo da cidadania, então as pessoas foram embora, aceitaram isso, com todos os tratos, porque graças a Deus a gente tem um bom envolvimento aqui com os oficiais dos comunes, então a gente entrou num acordo de como poderia ser feito a continuidade do processo, porque não é uma coisa que você pode interromper, a pessoa pode ir embora para o Brasil, então isso não é uma coisa comum, né? Então tudo foi incomum, né? E aí, assim, no fim deu tudo certo, as pessoas depois vão retomar para fazer terminar o processo da cidadania. Mas aqui, assim, em termos, assim, das nossas atividades, né, logo foi se fechando tudo, o governo já decretou, logo no começo de março, o fechamento e o isolamento, principalmente o isolamento das pessoas em casa. Esse foi o apelo, assim, mais sério que eu já vi até hoje. Realmente é uma coisa triste de se ver, porque todos os dias a gente olhava pela janela e parecia um domingo à tarde, não tinha ninguém na rua, ninguém. Você só podia sair para ir ao mercado, farmácia ou hospital, só. São somente essas três coisas. A questão do hospital, porque assim, aqui foi orientado que nem usar hospital. Que a gente, Nem assim, nem hospital. Só se você realmente tivesse com falta de ar. O resto para você deixar e tentar cuidar em casa, né? uhum. É. Então, foi algo Ah, bem assim, pra gente, Patrícia, aqui em casa, foi assustador, né? Não sei para as pessoas assim, no Brasil, mas que a gente convive, mas assim, foi bem impactante, né? Usar, tanto que o filho bateu a cabeça num domingo e o Covid tinha já começado. Num domingo não, numa segunda-feira. Eu fui pro hospital, era 20 para meia-noite e morrendo nossa, de medo, porque com Covid, no hospital, quase meia-noite, e eu e o Arthur só, porque o Marcelo teve que ficar correndo. E aí eu cheguei em pânico no hospital. E graças a Deus não tinha ninguém, tava tudo tranquilo, todo mundo de máscara. Mas não tinha ainda assim dado o pico aí, né? Não tinha chegado ainda a não, seriedade, né? não sei Conta. que estava, ou melhor, que está agora. Exato.
há um mês atrás? Mas assim, Paty, aqui no início, as pessoas diziam para ir ao hospital, porque até então ninguém sabia nem quais eram realmente os sintomas. Se os sintomas eram de uma gripe, se o sintoma era só uma tosse, só uma febre, só uma falta de ar. Então, ninguém sabia ao certo quais seriam os sintomas para deduzir que era um vírus. Porque vocês Né? pegaram no começo. Isso. A gente E já aí, pega assim, isso já sabendo coisa, né? isso, exatamente. Eu sempre falo assim, a gente conversa aqui em casa. O Brasil, ele teve muita vantagem tomando o exemplo da Itália, porque aqui não sabe de onde veio, veio da China, então a gente não tinha informações aqui, ninguém, né? A China ocultou todo o tempo e não tínhamos informações de como era isso, ninguém tinha. Então, o Brasil, assim, o Brasil saiu um passo à frente, porque ele já estava vendo com o tempo as notícias daqui, para tomar as iniciativas, né, já logo do isolamento, que eu acho que foram 2 semanas depois que nós já estávamos em isolamento aqui. E então essa medida que a gente tinha como permissão das três coisas, farmácia, mercado e hospital, logo depois, eu estava esperando você terminar de falar para dizer, logo depois já começaram a divulgar para que não fôssemos mais no hospital se a gente sentisse qualquer coisa, a não ser que era uma coisa assim muito séria, tá? Aí eles disponibilizam aqui números que chama número verde, que seria como um 0800 aí no Brasil, ou 18 alguma coisa no Brasil para chamar a ambulância, né? Aqui tem um código, um número verde. Então, a não ser que fosse para um caso muito Certo. extremo, para que você precisasse chamar o número verde para uma emergência. Mas se você começasse a sentir alguns diagnósticos, febrinha, tosse, alguma coisa assim, eles já estavam pedindo para que não fosse ao hospital. Justamente por conta já do contágio, né, que o hospital era um foco também de contágio do vírus, e também para não haver um colapso, que é o que houve aqui, né, houve um colapso nos hospitais. E, então, assim, o procedimento mudou logo depois que ia para que as pessoas não lotassem os hospitais. Ô, já, e me fala o seguinte, e agora? Como que tá aí? Já passou um Bom, tempo, já, é, né? depois de mais de 60 dias, né, em isolamento total, nesse período, só voltando um pouco, assim, nesse período, as nossas permissões só eram tidas para quando, se você fosse ao mercado, você tinha que sair com papel redigido, né, por você mesmo, que você imprimia pela internet, com seus documentos e justificando onde você estava indo, com o horário de saída da sua casa. Né? E se você não tivesse com esse papel numa blitz e qualquer parada aqui, você tomava multa. Tá? E toma mesmo. Aqui o que fala acontece. Então, assim, até pensando numa questão ambiental, que a gente imprimiu, jogou fora papéis e papéis, não foi nada legal essa parte ambiental, né? Porque imprimimos infinitos papéis. E reduziam também, porque você só podia sair uma pessoa só da família. Então, era uma vez ou eu, ou o Nando, que ia ao mercado. Então, a gente fazia esse revezamento. A Luísa ficou o tempo inteiro, nesses mais de 60 dias presa, sem ver a rua, literalmente. Mas passado isso, agora, já no começo de maio, a partir do dia 1º de maio, já houve um primeiro relaxamento, né, que eles falam da fase 1, começaram algumas permissões, né, para que a gente pudesse ter um pouco mais de liberdade. Então, as primeiras permissões foram poder fazer exercícios fora de casa, né, ir aos parques, praias, visitar parentes, são essas coisas, parques, praias, visitar parentes. Então, esse foi o primeiro, o relaxamento da fase 1, tá? A partir do dia 1º de maio. Então, isso já foi uma glória, já foi
uma liberdade, você poder sair de casa, andar de bicicleta e tomar um pouquinho de sol, porque agora a gente está na primavera aqui, que é a coisa mais linda. Então já mudou. Só que assim, tudo com as restrições, limitando 1 metro e tanto de distância de uma pessoa para outra. Então, assim, isso tudo as pessoas têm bastante consciência para que respeitem esses protocolos. E aqui as pessoas respeitam mesmo. E me fala outra coisa, a partir de maio, a partir de quantos dias do início do Covid, você sabe, mais ou menos? Ou eu te apertando? Eu não parei para fazer essa conta, mas ó, Paty, não é rápida a conta, assim, se bem que eu não sou muito boa de matemática. Não, É, é tipo 2 meses, só para eu ter uma noção do que, apesar de que eu também não sei isso aqui, deve ter começado em março. porque aqui, assim, ó, dia 3 de março, eu sei desse dia porque foi quando já suspenderam as aulas da Luísa. Então, dia 3 de março já parou. Dia 10 de março foi o decreto do governo. Então, o governo do presidente, já decretou isolamento total. Então, a partir do dia 10 de março. Então, se a gente falar 10 de março, abril, 1 mês, maio, 2 meses. Então, foram assim, pouca coisa, aproximadamente 60 dias. Entendi. Né? Tá. 60, é isso? Só para eu imaginar o que vai ter esse primeiro relaxamento. E teve mais algum? Sim, então, aí agora eles chamam, né, a fase 2 do relaxamento, que a partir do dia 18 de maio, agora, já na próxima semana, nós já teremos outras reaberturas, né, outros segmentos serão reabertos, que aí já são bares, cafés, né, bar que vende cafezinho, restaurantes, cabeleireiro, que os salões de beleza aqui, a princípio, eles não podiam reabrir a partir do dia 18. Aí eles protestaram, fizeram algazarras para que o governo liberasse eles também, porque, se for ver, são as pessoas também que têm muita dificuldade, pois eles são profissionais liberais, têm os seus salões, precisam pagar os aluguéis e receber, pôr alimento dentro de casa, enfim, é uma cadeia, né? E então eles protestaram e conseguiram, o governo até declarou ontem que eles também estão dentro da fase 2 para reabertura a partir do dia 18 de maio. Então, a partir do dia 18, o governo aprovou a reabertura do comércio varejista, né, lojas no geral, salões de beleza, bares e restaurantes. Isso tudo, assim, aqui eu acompanho pelas minhas janelas, né, e agora andando um pouco mais com liberdade, os restaurantes estão se adequando aqui, fazendo algumas limitações nos ambientes onde as pessoas andam, porque vai ter que respeitar o limite de distância entre uma pessoa e outra na mesa ao lado. Então, isso tudo eles estão se readequando, né? E aqui, muitas pessoas conhecem, assim, os restaurantes não são enormes, são tudo estabelecimentos pequenos, né? Então, isso, imagina um espaço pequeno onde você vai ter que ainda reduzir o número de pessoas no seu atendimento, né? Então, é tudo muito novo para eles aqui, é tudo muito difícil. E às vezes eu fico ouvindo aqui da minha janela os donos dos estabelecimentos vendo, eu vejo a manobra que eles estão fazendo, limpeza, colocando álcool gel nas portas, já colocando algumas plaquinhas de sinalização. Então, eles estão se readequando. É uma inovação para eles, né? Acho que para todos nós. Para todos nós, Pois realmente. uma diminuição ainda tem morte. Tá, porque falando assim, bem sincera, eu não tô assistindo TV. Faz mais de mês que eu assisto TV por televisão e ao mesmo tempo porque eu prefiro que as crianças tenham menos contato com informações possíveis. Então aqui em casa assiste desenho, infelizmente ou felizmente. Mas o que eu faço é ligar a internet 2 vezes na semana
semana, ou eu acho que eu devo ter coisa para saber. Então, eu já soube que aqui a gente tem mais de 11 mil mortos, 11.126 mortos, né? Isso para mim foi muito impactante. São mais de 200 mil pessoas infectadas no nosso país. Aqui em Olímpia, a gente tem um aumento no número de pessoas que estão em investigação. Graças a Deus, ninguém morreu. Em internação foram 2, agora parece que não tem mais nenhuma. Tem algumas pessoas infectadas, inclusive do meu ciclo de amizade. Então, isso me deixa muito triste. Já chorei muito, já fiquei muito preocupada. Então, assim, eu queria ver de você como que tá essa questão, se você tem algum conhecido aí que se infectou, como que foi tudo isso. Paty, graças a Deus, eu não conheço ninguém aqui que tenha sido infectado, pelo menos assim, que seja próximo a nós aqui. Então, é tão gratificante quando a gente voltou a olhar a circulação das mesmas pessoas aqui ao nosso redor. Eu moro dentro do centro histórico, e onde, assim, só passa carros quem mora aqui dentro. E tem todo o comércio aqui dentro, né? Tem salão de beleza, restaurantes, bares, cafés, padarias, tem tudo aqui dentro. E foi muito legal quando começou a circular, começaram a circular as mesmas pessoas que a gente já tinha o hábito de ver. Então, isso foi um bom sinal. Falei, poxa, a pessoa está bem. Porque você não tem um contato de ligar, de bater o WhatsApp, mas você via todos os dias as mesmas pessoas. Então, só de poder vê-las novamente já é muito gratificante. Então, eu não tenho para te falar ninguém que tenha contagiado o vírus e que, infelizmente, veio a óbito. Não sei te falar. Mas aqui, vou te falar, assim, os números da Itália, do país todo, como geral. O Brasil está chegando bem próximo, hein, o número daqui. E aqui a pandemia começou bem antes, né? Então, se formos fazer uma comparação, o Brasil está muito avançado em termos de contágio. Isso é muito preocupante. Aqui, ó, eu fiz uma colinha, tá? Então, vou falar porque são números. Então, assim, aqui na Itália, 219 mil pessoas, quase 220 mil pessoas contraíram o vírus, tá? 30.739 vieram a óbito, infelizmente. Só que 106 mil, quase 107 mil pessoas foram curadas. Então, é um número muito expressivo, né, se for ver. Então, das 220 que contraíram, 107 mil foram curadas. E a informação que eu tive hoje, que eu estou lendo sempre notícias daqui, é que hoje a Itália tem menos de 1.000 pessoas com Covid em UTIs. Menos de 1.000. Quer dizer, ela chegou a um número, assim, assustador. Uma superlotação dos hospitais. Não são 1.000 pessoas no país inteiro, entendeu? Aqui são 60 milhões de pessoas na Itália. Isso é muito Então, se triste. nós não temos Agora, com as hoje menos de... informações, estávamos falando sobre o número de recuperados e de infectados, tanto no Brasil quanto na Itália. Sim, quando você citou aí que o Brasil já estava com um número superior a 200 mil, isso assusta porque ainda vocês estão em isolamento há quanto tempo já aí? Há um mês e meio? Por aí, acho que 1 mês e meio, mais ou menos, né? Então, Que nós é, estamos. e aqui na Itália, assim, o número número de pessoas que contraíram o vírus chegou a quase 220 mil. E 107 mil pessoas já foram curadas. Então, assim, a Itália hoje ela tem o menor número de novos casos em 2 meses. Então, isso quer dizer que o isolamento que total mesmo que houve aqui foi assim surtiu muito efeito. E aqui respeita-se muito o isolamento, respeitou-se muito. Entendi. A gente tem um problema muito sério aqui, né? Eu não queria entrar nesse mérito, mas também não tem como não dizer.
nós temos um problema em relação à política. Não sei se vocês têm conhecimento aí de uma briga muito grande entre partidos, entre, Uhum. né, direita e esquerda. E o que acontece? A gente também, pelos meios de comunicação, não sei se são reais, mas muitas pessoas estão dizendo que houveram mortes computadas como Covid, não eram Covid, né? Então entrou no número. E a gente também teve várias situações forjadas, como caixões que enterravam com pedras, que não eram, né? E Que computavam com humanos. Então, nós não sabemos ao certo já exatamente quantas pessoas estão infectadas. Pode até ser mais do que isso, porque nossos testes também não são para toda a população, né? Nós somos um país mais pobre, então nós temos mais dificuldades do que vocês aí, né? Uhum. Então, eu não queria entrar muito nesses méritos, porque eu não estou aqui para falar política, não estou aqui para julgar, mas foram dados que eu li, né? E não tem como a gente dizer não existiu, né? É. Mas então não dá para a gente saber com exatidão situações que está acontecendo. Então, a gente Uhum. espera que o número seja menor, para que depois que houve uma diminuição, a presença, né, na realidade, do ministro da Saúde em Manaus, houve em 24 horas uma diminuição de mais de 400% no número de mortes. Então, só para você ver que a presença de uma pessoa, o tanto que isso impactou, e enfim. Então, não dá para a gente ter esse dado com tanta fidedignidade, do jeito que a população merece, né? É. Independente de direita ou esquerda, ou enfim. Eu acho É. que a gente está com um problema muito maior também, além da Covid, essa questão política no nosso país. Está deixando a gente extremamente ansioso e sem saber exatamente como lidar, além do Covid, com a situação econômica do nosso país e política, né? Então, Uhum. é complicado, muito É. complicado. Contar Ah, também, o Brasil é um país muito maior do que a Itália também, né, Jaque? Então, se a gente com for analisar certeza. por isso, a gente também tem que ver, né, a geografia do nosso país, a gente tem que ver a quantidade de população, tudo isso influencia também nos números, como a gente está vendo nos Estados Unidos, né? Exato, é. É, aqui, Paty, algumas coisas não são muito diferentes do Brasil, não, tá? Aqui Ah, também a gente é que triste. curioso, né? Mas assim, aqui também lida-se com direita e esquerda, também tem brigas, né, de partidos. É, as regiões são divididas, né, pelos seus partidos, então tem região que defende o que o governador fala e outras regiões contestam, então eles ficam numa discussão até acharem um consenso. Falou-se também muitas coisas, a televisão já fez muitos debates com os verdadeiros números também daqui. Então as pessoas seguem aqui o balanço divulgado pela Defesa Civil. Só que sim, é contestável. Então as pessoas também não sabem ao certo se este número apresentado de quase 220 mil pessoas que contraíram o vírus é efetivamente o correto. Aqui, a diferença positiva do Brasil é que se fez muitos exames, né, que aqui chama tampone, é um exame que é gratuito aqui na Itália, que é como se fosse um tubo de ensaio com o produto ali, o soro, onde a pessoa fazia o exame com um simples cotonete apropriado, não é um cotonete igual ao nosso caseiro. Mas esse tampone, que é o chamado aqui, é o que fez exames em muitas pessoas, fez milhões de pessoas, fez esse exame para saber se estava com o vírus ou não, né? Então, assim, o ponto positivo perante o Brasil. Só que os números que são apresentados, que contraíram vírus, que são contestáveis, porque a grande maioria no início que começou a virar óbito eram idosos. Então, começou-se a falar que somente idosos é que contraíram vírus.
Só que os idosos nem sempre eles faleceram com o vírus, né? Eles faleceram de vírus, eles faleceram com, tá? Só me corrigindo o que eu falei. Então, nem sempre eles faleceram de vírus, eles faleceram com o vírus, porque ele já existia alguma doença suscetível a eles. Uhum. Já existia alguma doença. Então, assim, já era uma pessoa com problemas de diabetes, era uma pessoa que tinha um problema oncológico, algum problema respiratório. Então, assim, isso só agravou quando a pessoa contraiu um vírus. Então, só se agravou. Por isso foi para UTI e tal, acabou morrendo, né, com o vírus. Mas não foi o vírus que realmente fez aquele idoso vir a óbito. Então, assim, só que quando houve o pico, né, da pandemia, não tinha esse tempo também de fazer tantos exames para ver do que realmente a pessoa tinha falecido. Então, isso foi uma discussão na televisão, nas mídias sociais todas, enfim, sem fim, tá? Então, os números que hoje eu te falei aqui, que eu peguei pelo balanço divulgado pela Defesa Civil, é o que tem na mídia hoje, que qualquer pessoa vai ter acesso. Só que a gente não sabe se são realmente números verdadeiros. Mas quem sou eu aqui para contestá-los, né? Então, a gente só coloca o que a gente procura, pelo menos eu procuro acessar sites de confiança. Tem muitos sites aí, até as pessoas vêm me perguntar, mas eu ouvi tal notícia de que voos foram cancelados e não vai ter mais nunca mais até o final do ano. Nunca mais até o final do ano. Aí eu pego e falo, não, mas espera aí, aonde você leu essa notícia? Aí a pessoa me dá a fonte, falou, olha, tem fontes que eu já sei, eu falo assim, acessa pelo sítio da ação mesmo, que você vai saber ao certo se essa notícia é verdadeira ou não. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque na época Tem essas informações realmente mais complicadas. Acabei de receber, ó, fresquinho, a nossa notificação, né? A gente recebe todos os dias aqui de Olímpia. Nós temos 249 notificações, tá? Então, assim, o número de descartados, não vou conseguir ver, o celular tá 215 descartados, né? Temos 13 suspeitos, 19 confirmados em Olímpia, né? Uma pessoa internada suspeita e uma internada confirmada. Então, tá bem punk pra gente aqui, né? Na cidade a gente já começa a ver um aumento na nossa cidade que também não tinha, 13 suspeitos, né? São coisas que a gente não via pelo menos a semana passada, quando a gente conversou a primeira vez. Estava bem fraco, né? Eram 50, pois né? é. Então, Olha assim, como em uma questão de uma semana a proporção já muda, né? Eu não sei se é porque as pessoas começam também a relaxar, já saírem mais de casa, acham que não, que tá tranquilo, né? E aí começam a aparecer novos casos, né? você falou uma coisa que é interessante, né? A gente teve reportagens falando que os italianos relaxaram no isolamento e que teve um aumento de casos. Isso aconteceu realmente? Sim, sim, teve sim. Eu até li essa notícia, mas aí eu fui buscar em outros sites, assim, para conferir se realmente era isso. É que, assim, eu nem vou dar tanta ênfase nisso, Paty, porque independente do relaxamento, né, relaxamento é aquela permissão que houve da primeira fase. Independente desse relaxamento, já era uma coisa natural de subir um pouco o número de novos casos, né? Já seria uma coisa natural, porque as pessoas estão circulando perto de outras pessoas e que eventualmente alguém está ali com o vírus, seja assintomático, né? E isso já era uma questão prevista. E só que assim, eu não quis dar tanto mérito a isso, porque o número é bem inferior ao que eles estavam esperando, tá? Que se os governadores estavam esperando, por isso que eu nem falei tanto disso, mas isso houve, e é natural do Brasil também, hora que houver a permissão para algumas coisas, né, começar a dar liberdade a vocês, naturalmente isso também vai acontecer. Mas o ponto, Paty, Na conexão. é que o ponto, Paty, que é benéfico
permissão para essas pessoas saírem, mesmo que haja uma previsão de que vai haver novos casos do Covid, é que assim, os hospitais já conseguiram dar aquela acalmada, já conseguiram liberar as pessoas que foram curadas, né, já tiveram tempo de se reestruturarem, né, e começar a dar alta para as pessoas. Então, o isolamento nada mais teve essa serventia, para que as pessoas assim, parassem, né, de circular, para que o vírus estagnasse, para que o hospital desse conta de atender as pessoas naquela quantidade imensa que houve no pico da pandemia. Então, isso assim, no Brasil, certamente vai acontecer quando começar a liberar as pessoas a circular, mas aí os hospitais já vão ter dado uma acalmada. E uma outra coisa, né, Paty, que a gente até comentou um pouco antes, é que o Brasil, ele tomou a Itália como exemplo de muitas coisas, então ele já começou assim, quando começou a pandemia aí, ele já sabia de muitas coisas que vinham acompanhando da Itália, né, então isso foi muito bom, né, para o Brasil, em termos de informação, né, embora ainda até agora, nós estamos aqui nas expectativas da vacina e outras modalidades aí para que haja realmente a cura, porque os especialistas, virologistas falam que a pandemia ela não vai zerar por total, ela não vai zerar no mundo, vai ainda continuar por um bom tempo. Então, enquanto não houver a vacina para começar a ser distribuída e dada em larga escala, ainda não vai zerar o vírus, infelizmente. Eu acho que tem que conviver com ele, igual a gente convive com o vírus do sarampo, da cachumba, né? Eu acho que vai virar um vírus, igual da gripe, propriamente. Exato. Enfim, eu li que aqui no Brasil a gente está com um aumento do vírus do sarampo também, né? Nossa. As pessoas não estão se vacinando. Então, e outra coisa que eu também li, que eu não sei se é real, que um dos fatores da gente também ter tido menos contaminados no nosso país está relacionado a ter a nossa carteira de vacinação, que isso é diferente dos países do primeiro mundo e tal, em algumas taxas. Então, eu não sei se isso também é real, porque eu não sei a fonte, né, se ela é confiável ou não. Ô, Paty, você tocou no assunto muito importante. Nós nem tínhamos conversado isso nos bastidores, né? E foi providencial o seu comentário. Quando nós viemos, naquele nosso planejamento de 2 anos, meses antes, nós atualizamos todas as nossas vacinas, minha, do Nando e da Luísa. Tá? Isso daí é coisa assim, é base, né? Então a gente leu muito, inclusive para o Tico, quando veio o nosso cachorrinho, a gente teve que fazer todos os trâmites de vacinação, vacinas internacionais e tudo mais, porque é uma questão de lei. E nós, obviamente, atualizamos todas as nossas vacinas, fizemos a nossa carteirinha internacional de vacinação contra a febre amarela e as atualizações. Curiosamente, a Luísa, quando entrou na escola aqui, foi pedido pela escola a carteira dela de vacina, né, de todos os alunos, tal, porque eles estavam ingressando naquele ano, tal, era uma questão de protocolo da escola. E quando nós fomos no departamento da saúde aqui para entregar a carteira, para ela averiguar se tinha alguma vacina a ser inserida, a mulher falou assim, ela abriu a carteira da Luísa e falou assim, nossa, eu nunca vi uma carteira de vacinação tão cheia. Ela fez esse comentário. Não acredito. Então, ela falou assim, nossa, mas eu nunca vi uma criança com tantas vacinas nessa idade. Entendeu? Então, isso, o que você falou é muito verdadeiro. Aqui, não sei se existe uma preocupação desde o nascimento da criança em ter todas as vacinas, em tomar todas as vacinas. Não sei te falar, mas só sei que essa expressão da mulher me causou uma surpresa enorme. E uma questão até depois de pesquisar como é aqui. E uma das coisas que eu também já li
a questão da vacina contra a febre amarela, se tem alguma correlação ou não da pessoa estar imunizada pelo vírus. Eu li alguma coisa a respeito disso. Não sei se é uma verdade nesse assunto, mas, assim, graças a Deus nós temos a vacina completa, tomamos todas as doses, e eu não sei se a gente hoje, né, estamos imunizados com o vírus ou não, mas estamos com tudo em dia. Então, aqui, pode ser, assim, uma questão mesmo, né? Por que tantas pessoas contraíram o vírus? Né? Porque é um número muito expressivo. Exatamente. Isso, assim, me confortava, porque em relação às vacinas, aqui em casa também nós todos tomamos todas e eu sou bem. Eu tenho até uma fobia, eu não posso faltar um dia do período que eu vou tomar vacina, igual hoje, né? Essa semana entra a semana de vacinação da gripe para as crianças, né? E Uhum. eu já fui para vacinar o Henrique ontem. Então, assim, é uma preocupação que eu tenho e a minha família para que a gente esteja todos imunizados. E é bacana a gente falar sobre isso também, porque a vacinação é algo que muitas pessoas não dão valor, né? É tão corriqueiro no nosso país. Ah, então deixa eu. Ah, amanhã eu vacino. Ó, já tomou muitas vacinas, a criança tem febre, eu não vou dar ela. E Uhum. você dá exatamente a vacina que precisa, olha que o risco que você pode deixar seu filho correr, ou até mesmo você, né? Exato. Científicos, porque tudo é muito novo e não só na Itália, mas no Brasil, no mundo. Então, mas eu acho que a questão da vacinação tem muito a ver, muito a ver. É, exato. E só para a gente finalizar, já que assim, que você, Já gente, já, tenho coisas a falar ainda. daqui a pouco, né, tá no teu horário de dormir. Ah, imagina, aqui são 9h26, ainda a gente vai dormir bem mais tarde. Pode ficar tranquilo. Então, que bom. Eu tenho medo só do Instagram nos derrubar. É, Eu queria que você dissesse para o pessoal que está nos acompanhando algum recadinho, o que, que você diz em relação ao Covid, em relação a esse retorno, que a gente pudesse fazer, ou não sei o que vier no seu coração, não sei, porque é tudo tão novo, é, para que a gente consiga sair dessa, assim, diferente. tá. Ô, Paty, eu acho que assim, o mundo pós-Covid, ele vai ser bem diferente. Eu acho que enquanto a humanidade espera aí uma vacina contra a doença, nós vamos experimentar um novo normal do mundo. Eu acho que, sim, muitas coisas vão mudar. Uma modalidade de trabalho, por exemplo, que antes não era tido com o seu digno valor, é a modalidade home office, por exemplo. Então, pensa assim, ó, muitas pessoas, muitas empresas tiveram que se adequar a colocar os seus funcionários trabalhando em home office, coisa que não era valorizado. Eu trabalho home office faz muitos anos, e no interior de São Paulo ainda, que é uma coisa menos evoluída, né? E assim, eu lidava com pessoas assim que eu tinha que conversar e as pessoas não entendiam que eu poderia produzir até muito mais home office que estando dentro de um escritório com um monte de pessoas e que eu precisava de uma concentração para escrever, para fazer meus trabalhos. Então, isso é uma das coisas que eu acho que o mundo vai aprender a viver, conviver com isso. Eles vão dar mais valor aos trabalhos home office. Eu acho também que o mundo ele vai passar a ser mais tecnológico, né, assim, consequência do home office também, mas assim, com um olhar diferente, principalmente daquelas pessoas que trabalham com serviços online, vendas online, né, até vendas de roupas, deliveries, eles vão começar a ter mais a ferramenta de trabalho de uma forma
tecnológica, prestadores de serviços, trabalhos informais, até aquelas pessoas que fazem coisas de comer